Pois é, a verdade é que sempre que eu tenho um sonho, eu procuro saber diante de Deus o seu significado. E como mais uma vez, Deus então, Ele falou comigo. E a verdade é que por anos eu corto o meu cabelo na barbearia do Ed, na cidade de Canoas. Ali então eu conheci um presente de Deus, um presente muito precioso. Mas não um presente simples, e sim um grande amigo. E não só um grande amigo, um grande irmão em Cristo também, a qual eu tenho muita, mas muita admiração, muito respeito e muito amor pela pessoa do Ed. Ed é esse homem da capa da mensagem, sorridente, com a Bíblia nas mãos, homem de respeito e temente a Deus e que se desvia completamente do mal. E em meu sonho, no salão do Ed, eu via Ed com um pano rasgado na máquina de costura, com uma agulha e com uma linha, para poder costurar o pano rasgado. Então, eu notei que Ed tinha ao seu bolso uma caneta dourada e ao seu lado uma vassoura e uma tesoura grande. E assim, dentro do discernimento do sonho que Deus me deu, eu entendi então que ali, naquele sonho, Ele me chamava a atenção para 8 detalhes muito importantes. E assim, o primeiro detalhe que me chamou a atenção diante desse sonho foi um pano rasgado. A verdade é que ninguém o joga fora sem antes pensar se ainda pode ser restaurado ou não. Assim também acontece conosco. O pecado, as decepções e as feridas da vida rasgam completamente a alma. Mas Deus, Ele é especialista em restaurar aquilo que muitos consideram perdido. E o segundo detalhe que me chamou muita atenção foi a agulha. A agulha, ela representa a palavra de Deus que atravessa o coração e alcança as áreas mais profundas das nossas vidas. E a linha, em terceiro lugar, simboliza a graça do Senhor, que une novamente o que foi separado pelo pecado. E em quarto lugar, a máquina de costura, ela nos lembra da ação constante do Espírito Santo, trabalhando pacientemente em nosso caráter, ponto por ponto, até que a obra seja concluída. E em quinto lugar está a tesoura. A tesoura representa aquilo que precisa ser cortado: orgulho, a mentira, a inveja, a amargura, de tudo que impede o nosso crescimento espiritual. Sabe, há momentos em que Deus lhe corta hábitos e relacionamentos que nos afastam dele, para que assim possamos viver o seu propósito. E em sexto lugar está o barbeiro. O barbeiro Ed, esse meu amigo, esse meu irmão em Cristo Jesus. O barbeiro, ele nos faz lembrar que assim como ele remove o excesso para revelar uma boa aparência, Deus também remove de nós tudo o que é desnecessário, o ego, a vaidade e o velho homem, para que Cristo seja visto em nossas vidas. E em sétimo lugar está a vassoura. A vassoura simboliza a limpeza espiritual. Sabe, não basta apenas costurar o pano rasgado. É preciso varrer o coração, tirando toda a sujeira que o pecado acumulou. Deus, Ele deseja uma casa limpa para habitar o nosso coração. E por fim, em oitavo lugar e último, a caneta dourada. A caneta dourada representa a mão de Deus escrevendo uma nova história. Não importa quantas páginas tenham sido marcadas por lágrimas ou fracassos, pois quando entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, Ele escreve um futuro de esperança, propósito e salvação. No entanto, eu estou chegando ao término dessa mensagem, mas talvez você aí que está me ouvindo através dessa mensagem esteja se sentindo hoje como um pano rasgado. Entenda que nas mãos do grande costureiro e do barbeiro das almas e do autor da vida, nenhuma história termina em derrota. Deus ainda restaura, limpa, transforma e escreve um novo capítulo para todo aquele que confia nele.
Pega aí essa minha visão para a sua vida espiritual e, é claro, até a próxima mensagem comigo, radialista e evangelista Felipe de Oliveira.